Quando subiram no sótão, encontraram o passado que ela tentou esconder por 40 anos. Você já pensou em quantos segredos cabem dentro de uma casa antiga? Paredes que já ouviram gritos abafados, portas que já se trancaram sozinhas, e um sótão esquecido, empoeirado onde o tempo parece parar. Pois essa história começa com algo assim. Uma senhora, uma vizinhança tranquila e um segredo que dormia bem acima da cabeça de todos. O que a polícia encontrou naquele sótão se tornou um dos casos mais sombrios da pequena cidade de Ashfield. E até hoje ninguém entende como ela conseguiu esconder aquilo por tanto tempo. Dona Eleanor vivia na mesma casa há mais de 50 anos. Era uma mulher delicada, sempre de vestido florido, cabelos presos num coque e o costume de oferecer biscoitos para qualquer um que passasse em frente ao portão. Os vizinhos diziam que ela era a avó de todo mundo. Mas por trás daquele sorriso havia algo estranho. Alguns diziam que ela nunca deixava ninguém entrar na casa, nem mesmo os sobrinhos que vinham visitá-la de vez em quando. Ela sempre dizia: "A casa é velha demais, meus queridos. O piso pode ceder." E realmente, a casa parecia parada no tempo. As cortinas sempre fechadas. O cheiro de mofo escapando pelas frestas da janela. Mas ninguém desconfiava do que havia lá dentro. Tudo começou quando um entregador percebeu algo incomum. Ele foi deixar uma encomenda e sentiu um cheiro muito forte vindo do telhado. Pensou que fosse um animal morto, talvez um rato ou um gato que subiu e não conseguiu descer. Dias depois, o mesmo cheiro se espalhou pela rua. E os vizinhos começaram a reclamar. Dona Eleanor, com toda calma, disse que o problema vinha dos encanamentos velhos. Mas quando a companhia de água foi verificar, o cheiro vinha do sótão. A polícia foi chamada, mas a idosa insistia que não havia nada. Ainda assim, eles precisavam verificar. Subiram lentamente as escadas que levavam ao sótão, degraus que rangiam como se gritassem. No topo, uma porta trancada com 3 cadeados. E atrás dela, um silêncio pesado, denso, como se o ar tivesse parado. Quando os oficiais arrombaram a porta, o cheiro tomou todo o ambiente. Era algo indescritível. Um dos policiais saiu vomitando. No meio do sótão havia 7 sacos de estopa alinhados com cuidado. E dentro deles, restos humanos. Alguns já em estado avançado de decomposição. Outros mumificados pelo tempo. E no canto, uma cadeira de balanço. Em cima dela, uma boneca de porcelana com um vestido infantil, o mesmo tecido encontrado em um dos corpos. Quando perguntaram à senhora Eleanor o que eram aqueles corpos, ela respondeu calmamente: "São meus filhos." Mas o registro mostrava que ela nunca teve filhos. Nenhum nascimento, nenhum casamento, nada. Durante dias, os investigadores tentaram entender. Mas então descobriram algo ainda mais bizarro. Nos anos 1970, haviam desaparecido vários bebês na região. A maioria de mães solteiras que moravam em pensões ou casas de acolhimento. O caso nunca foi resolvido. E entre os objetos no sótão, havia pequenas pulseiras de maternidade, datadas daquela época. Cada uma com um nome de criança. Os vizinhos ficaram em choque. Ninguém imaginava que aquela mulher frágil, que sempre parecia tão doce, escondia um passado tão cruel. Descobriu-se que, quando jovem, Eleanor trabalhara como enfermeira voluntária em um abrigo clandestino para mães abandonadas. Ela dizia cuidar dos bebês rejeitados. Mas, segundo os arquivos, muitos daqueles bebês sumiram nas mãos dela. Na época, acreditava-se que tinham sido entregues para a adoção. Mas agora, tudo indicava que ela os levava para casa. Quando questionada sobre o motivo, ela respondeu apenas: "Eles não deveriam ter sido esquecidos. Eu só queria cuidar deles para sempre." Durante as investigações, a polícia encontrou dezenas de objetos infantis.
chupetas, roupinhas lavadas e dobradas, caixinhas de música. Tudo organizado como se fosse um quarto de crianças que nunca cresceram. E cada vez que os peritos abriam um saco, encontravam uma nova evidência. Um brinquedo, um laço, uma fotografia rasgada. A senhora Eleanor não demonstrava remorso. Ela apenas olhava para o sótão e dizia: "Eles dormem aqui, comigo. Não me deixaram sozinha." Eleanor foi levada a um hospital psiquiátrico. Durante o interrogatório, ela murmurava nomes, provavelmente os mesmos das pulseiras. Os médicos afirmaram que ela vivia em um estado de delírio materno crônico. Mas até o último dia de vida, ela dizia ouvir passos correndo no sótão. A casa foi interditada, mas nunca demolida. Anos depois, novos moradores tentaram reformar e afirmaram ouvir risadinhas infantis e a cadeira de balanço se movendo sozinha, mesmo sem vento. O caso foi abafado, nunca divulgado oficialmente, talvez para evitar pânico na cidade. Mas se você visitar Ashfield e perguntar pelos antigos, alguns ainda lembram. Ah, sim, a senhora do sótão. Ela cuidava bem dos mortos, e até hoje, dizem que à noite dá para ver uma luz fraca acender no sótão. Como se alguém ainda estivesse lá em cima, embalando o silêncio. Se você tivesse descoberto aquele sótão, teria coragem de abrir os sacos? Ou teria descido correndo e fingido que nunca viu nada? Deixe nos comentários. Você acredita que ela era louca? Ou sabia exatamente o que estava fazendo?